Fala moçada, estou de volta, meu nome é Dudu, muitos já me conhecem aí pelo canal, né, o podcast que eu faço com artistas, né, com empresários, sobre empreendedorismo, sobre música, sobre vários assuntos. Eu adoro tecnologia, né, e o Estúdio X, ele adquiriu o DJI Mini 5 Pro, uma top de linha, muito bom, mas houve alguns problemas, né, relacionado às primeiras decolagens desse drone. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, né? Antes de chamar a vinheta, já aproveita aí, já segue nosso canal, já dá um like, compartilha, que vai ajudar demais, principalmente os que estão iniciando, certo? Então roda a vinheta, já a gente volta e eu explico a vocês o que foi que aconteceu. Eu estudei vários vídeos, vi vários vídeos, inclusive mandar um abraço para Pavão, né, Pavão Drones, que foi uma das referências que eu assisti, gostei muito dos reviews dele, né, das dicas, mesmo tendo contato com essas dicas, não só do Pavão Drones, quanto de outros canais, acabei cometendo erros que seriam fatais, né? Foi fatal na questão da segurança, foi o que me bloqueou, né? Que eu só consegui voar uma semana depois com o drone, para você ter ideia, né? Fiz o primeiro voo, esse primeiro voo ele causou um bloqueio tão grande que eu passei uma semana dando desculpas, né? Inclusive na questão do registro da Anatel, aí fiquei esperando o registro, pedindo autorização que não precisava, né, para fazer esse tipo de voo, né, pelo tamanho e o peso do drone, e eu fiquei protelando, né? Mas na verdade o problema estava em mim, não estava no drone. O drone realmente é muito seguro. Se não fosse, eu tinha perdido esse drone na primeira pilotagem, certo? Então vou mostrar para vocês na tela. Por que eu vou mostrar na tela? Porque foi tão louca essa primeira decolagem que nem consegui apertar no botão de REC. Eu consegui, eu travei. Sabe quando a pessoa trava e não sabe para onde vai? Aconteceu. Então eu vou desenhar, eu vou aqui para o computador, vou desenhar, vou mostrar mais ou menos o que foi que aconteceu e em seguida eu vou mostrar a evolução, né, o que foi que eu fiz para desbloquear, né, e conseguir hoje ter um domínio melhor do drone, certo? Então fica aí, eu vou para aqui para a tela e vou mostrar para vocês na prática o que foi que aconteceu. Vamos lá, vamos para a tela. Vamos lá, já aqui no computador eu vou mostrar para vocês o cenário, né, do que aconteceu, certo? Deixa eu buscar aqui uma foto mais ou menos do local para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Deixa eu buscar aqui nos meus arquivos. Foi a única coisa que eu consegui fazer por acidente, por incrível que pareça, foi tirar essa foto. Foi muito engraçado. Deixa eu botar ela aqui para você ver. Ali tá meu irmão. Ó. Vou aproximar aqui a foto para vocês verem. Ó, de onde eu decolei, né? Se vocês perceberem aqui, a parede é mais alta desse lado do que essa aqui, ó. Só que foi mais de trás, aqui ainda tá na frente. A foto tirou mais para frente, né? Aqui a foto, na verdade, eu decolei um pouquinho mais de trás. E o que é que tinha de diferente aqui? Deixa eu deixar essa foto aqui no cantinho para ficar de referência pra gente. Vou aproximar aqui nossa área de desenho, certo? Para vocês terem uma ideia. Pronto, vamos lá. O que foi que aconteceu que me travou aí uma semana e alguns dias? Foi exatamente isso. Vamos supor, com o desenho daqui, o que foi que aconteceu. Aqui eu tenho uma parede, certo? Que aqui é uma casa, na verdade, é uma casa, certo? Aqui é o telhado. Vou tentar desenhar um telhado aqui mais ou menos. Aqui. Vou usar minhas técnicas aqui de design gráfico.
para tentar mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Vou fazer um telhado aqui, certo? Aqui é um telhado. Aqui é uma parede. Pronto, esse é um lado da casa, né? Vou diminuir um pouquinho para ficar melhor. Ficar mais perceptível. Ó, aqui, beleza. E desse outro lado eu tenho outra parede aqui, só que é bem mais alta, que a casa é bem alta. Aqui é outra parede. O telhado é lá em cima. Bem em cima mesmo. Deixar na mesma cor. Pronto. O que foi que aconteceu? Eu decolei com o drone daqui, ó. E aqui não tem nem 3 metros. Não tem nem 3 metros de um lado ao outro. Não tem nem 3 metros entre essas duas paredes. E aí foi o primeiro erro, né? Primeira decolagem, decolando o drone de um local inapropriado para iniciantes. Isso a gente vê direto, né, nos vídeos que a gente assiste no YouTube. E eu consegui fazer essa proeza de cometer esses erros, né? Esse erro básico, que é não escolher um lugar aberto para fazer o primeiro voo, para poder checar os comandos para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima, para baixo, para rotacionar ele, para usar as ferramentas, né, os presets que ele tem salvo nele, né, de decolagem, de filmagem, de foto. Então isso eu não fiz, né? Eu não fiz. E aí acabei causando um bloqueio. O que foi que aconteceu? Eu decolei com o drone, certo? E aí não desativei os sensores, né? Todo mundo sabe aí, quem está acompanhando, que o DJI Mini 5 Pro, como o DJI Mini 4 também, o 4 Pro, o Mini 4 Pro, ele tem sensores que detecta, né, locais para ele não bater, né? Ele detecta barreiras, vamos dizer assim. E aí eu não desativei. Então, quando eu liguei o drone que subi, ele nem ia para um lado, nem ia para o outro, porque estava configurado para frear. Ele só ia para cima ou para baixo. Até aí tudo bem, beleza, né? Ele ficava acusando lá, né, o bip, né? E aí eu fiz a loucura de subir. O sensor, ele detecta mais ou menos uma distância de segurança de um lado para o outro. E ele estava bipando, dizendo que o bicho estava brabo mesmo ali, a distância estava muito curta. Ou seja, se eu não me engano, são 2 metros ou 3 metros, 2,5 metros mais ou menos, que o sensor, ele na opção de frear ou na opção de desviar, ele desvia, né? Para não chegar muito perto do obstáculo. E aí eu comecei a subir o drone. Subi o drone. Quando cheguei mais ou menos nessa altura, o que foi que aconteceu? Que aqui mais ou menos 3 metros, ela viu que aqui o sensor não detectou nada aqui, mas detectou aqui. O que foi que ele fez? Ele expulsou o drone de perto dessa parede. Ele jogou o drone para cá. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque o sensor afastou ele dessa parede e jogou para cima do telhado. E eu não tinha o controle mais para voltar ele, porque o sensor estava ligado. E além disso, o sensor de baixo também levantou um pouco mais o drone. Então eu não conseguia descer e não conseguia trazer ele de volta. E aí travei. Fiquei travado alguns minutos ali, estudando, vendo o que estava acontecendo, tentando entender o que eu poderia fazer para esse drone voltar, né? Eu comecei a meio que tremer, a mão tremia. Meu filho estava do meu lado, pai, calma, calma, calma. E aí eu respirei, e aí fui checando tudo que eu poderia fazer e que eu tinha visto em outros vídeos, né? Que tinha acompanhado para
fazer sair dessa enrascada que eu me meti. Então o que foi que eu fiz? Primeiro, eu tentei trazer de volta o sensor ligado, ele não deixou, né? Já foi complicado. Tem outra coisa também que quem vai começar a subir drone, né? Quem comprou seu drone, seja ele qual for, a questão visual. Ventava muito, mesmo você sabendo que o drone ele é muito seguro, mas bate uma aflição, né? Vou dizer assim, uma aflição. E eu olhava para ele e via ele tremia, ele fazia assim, ó. Só que no controle a imagem tava paradinha. Então tava tudo correto, mas na hora bateu esse medo, né? Porque eu vi assim ele fazendo uns movimentos loucos e eu achava que o vento ia derrubar ele, que ele ia virar, né? Ou o vento ia levar ele, né? Ia acabar afastando ele mais ainda. Só que não era o vento que estava fazendo aquilo, eram sensores que estavam fazendo essa parte de proteção, né? Para o drone não bater. E aí o que foi que eu fiz para descer? Tremendo muito, eu fui lá na opção, no controle, desativei os sensores. Aí vem agora outro problema, né? A falta de experiência. O drone virado para mim, o que é que acontece? O controle ele fica todo invertido. Se você der o comando para a direita, ele vai para a esquerda. Se ele der para a esquerda, ele vai para a direita, né? Se for para frente, ele vai para trás. E se for para trás, ele vai para frente. Fica todo invertido. E como a distância é bem fechada e não tem o piloto, no meu caso, não tinha experiência, então eu desativei o sensor, botava para o lado errado, ele ia para lá, né? Jogava para a direita, ele ia para a esquerda. E aí ia até eu entender certinho. Aí eu fui trazendo ele devagarzinho, dando aquele supapo, né? Sem sensibilidade nenhuma, minha primeira pilotagem. E aí eu consegui alinhar ele aqui. E aí comecei aos poucos baixar. Aí eu fui baixando aos poucos, né? E ele dando aquelas tremidas, né? Ele fazendo assim, ó. Porque a área venta muito, é perto da praia. Então ele pegava muito vento e aí acabava fazendo esses movimentos. E visivelmente assusta, né? Assusta pra caramba, não vou mentir. E aí eu consegui aos poucos ir descendo, né? Ele ia para um lado, ia para o outro, eu fui descendo até conseguir aterrissar. Depois que eu aterrissei, desliguei tudo, aí eu fui checar e vi algumas coisas erradas. Primeiro, mais outro erro. O RTH, né, que é a marcação do local de pouso, de segurança, eu não tinha nem esperado ele dar o bip, né? Que ele dá uma mensagem, né? O controle ele dá uma mensagem vocal, né? Falando, não uma mensagem através de uma voz gravada. Que o RTH já está confirmado, só que em inglês. Eu não esperei subir sem dar essa notificação. E outro erro, que eu vou tirar o controle aqui do carregador para vocês verem. Essas antenas, elas estavam exatamente assim, ó, fechada, né? Elas estavam fechadas, era para eu levantar. Como estava muito afoito para subir o drone, que é outra loucura, né? Tem que ser um negócio com calma, né? Pensando o que é que vai fazer. E eu nem lembrei de levantar as antenas. Então uma série de erros básicos, né? Tinha feito a parte de ajuste de bússola. Tudo isso eu fiz no local mesmo. Mas essa parte do controle eu acabei esquecendo de fazer. E no controle ele tem uma opção que mostra o RTH quando está válido. E ele ficava vermelho, aí ali me causou uma aflição danada, eu ficava louco ali, era outra coisa que me dava medo, eu olhava pro controle, olhava pro drone e não sabia o que estava fazendo, certo? E isso me custou, o que foi que isso me custou? Isso me custou um bloqueio mental de quase 8 dias, né? Eu já tinha dado entrada no registro da Anatel, né, da ANAC, todos, eu tinha feito o registro de todos. Só que demora um pouco. E aí eu fiquei protelando,
né? Eu vou subir com o drone, aí ficava com aquele medo de subir com o drone, tal, até que eu aos poucos eu fui perdendo esse medo, aí fiquei até com medo de voar e dar algum problema, porque minha área aqui, na verdade a área que eu escolhi para voar, ela tem um aeroporto próximo, não tão próximo, mas é rota de avião. E aí eu fiquei pedindo autorização CISAM para voo e ele negando. E aí eu não queria fazer nada errado, né? Achando. E até que eu assisti um vídeo no YouTube e ouvi comentários sobre essa questão. Pelo peso dele, não tem necessidade de pedir autorização para voar, né? É só você ter cuidado. Quando eu fiz os outros voos que vocês vão ver, né? O meu segundo voo, meu terceiro, meu quarto voo, vocês vão ver aí que já melhorou e agora eu escolhi locais melhores, apesar de que eu vou mostrar outro problema que eu passei sério aí, né, nas loucuras, já no meu terceiro voo. Escolhi o segundo voo, escolhi no local pela noite, mas era mais aberto, mas mesmo assim é complicado, porque você não tem a visibilidade do drone. Então, para os primeiras pilotagens, a segunda, terceira vez que você vai subir, eu não aconselho você subir à noite, certo? Escolha durante o dia em lugar aberto, para você ter um domínio do controle. Mas aí eu já fiz outra loucura, subi o drone à noite, né, em um lugar aberto, mas à noite. E aí quando eu comecei a subir, aparece uma mensagem, só que não justamente avisando que a área é uma área que tem voo de avião, mas diz assim, que você só tome cuidado. E aí eu dei ok, ciente que, né? E subi 25 metros no máximo, não subi mais, ou seja, não passei dos prédios que ali já tinham, que são padrões, né? Para a questão de áreas próximas ao aeroporto. Então não subi mais do que isso. Beleza, esse foi meu segundo voo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Vou narrar algumas coisas e tal. E no meu terceiro voo já foi outra loucura. E vocês vão entender, não sai daí, que vocês vão entender que loucura eu fiz, de onde eu subi e quase causa outro bloqueio. Quase não, causou mais outro bloqueio que eu travei. Vocês vão ver na minha feição, né? O drone ele vai me filmar de frente, eu tentando retornar ele para uma área muito difícil, de difícil acesso, que teria que ser para quem já tem muita experiência. É um cara que já tem muita experiência. Eu, como não tinha experiência, eu inventei de fazer essa loucura, né? Na afobação, fui para ver o que é que dava e, rapaz, quase trava de novo, né? Então não sai daí. Eu vou agora para os vídeos, né? Vou mostrar os vídeos para vocês e aí vocês vão entender tudo o que aconteceu, certo? Fica aí. Volto já já. Pronto, aí como vocês estão vendo, eu subi o drone à noite, né? Aí tô lá lá na esquina ali, ó, perto da placa de pare. E aí já mais uma loucura, né? Porque sem experiência nenhuma, a segunda vez que eu tô subindo o drone em um lugar com baixa iluminação, né? Que já tem o risco dos sensores não serem mais efetivos, né, que o normal. E aí eu fui fazendo os vídeos, né? Fui dando uma olhada nos controles, né, verificando aí as posições, subindo e baixando as câmeras para ver como é que funcionava. Na verdade, meu primeiro voo em melhores condições, né, do que o que vocês viram antes. E aí teve como eu testar melhor os controles, né? E aí foi quando eu vi que realmente é um drone muito seguro. Tava ventando demais, né? Muito vento, né? Mas aí deu para ter uma noção aí legal de habilidade, né? Pegar mais habilidade, né? Porém em condições também adversas, né? Que também não é legal. Já nos primeiros voos você fazer em um ambiente desse tipo, né? Já é um pouquinho complicado. O ideal é durante o dia, né? Em lugares abertos. Esse lugar é aberto durante o dia seria interessante, mas à noite é um pouquinho complicado. Ainda dá um medo porque você perde de vista o drone, né? Mesmo voando baixo, aí eu tava aí uns 10 metros, 12, 10 metros por aí, mas mesmo assim bate uma insegurança, né?
E aí eu comecei a fazer mais algumas manobras. Aí vocês podem ver que ainda são manobras duras, né? Secas, né? Tem que ser mais sensível porque a gente está tratando de filmagem, tem que ficar bem suave, né? Mas já serviu para eu ter uma noção de controle, né? Como controlar o drone. E aí vocês estão vendo, tá bem legal já o voo. Já consegui me sair melhor baixando o gimbal, né? Baixando a câmera. Já ficou bem melhor. Mas aí vocês podem ver que mesmo assim são movimentos movimentos não tão precisos ou suaves, né? Porque terceiro voo, né? Praticamente, né? Terceiro voo. Terceiro não, segundo voo, né? O primeiro foi um fiasco. Aí foi complicado, foi onde causou o bloqueio. Aí eu já me senti mais à vontade, porque não tinha fiação próximo, só aí na frente, ó. Na frente tem essa fiação, mas nesse quadrado todo, nesse terreno todo aí é livre, entendeu? De vez em quando aparecia uma mensagem na tela falando sobre a questão da iluminação, mas foi de boa, certo? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, para a gente partir pro próximo vídeo, que aí foi meu terceiro voo. E esse foi também, passei um perrengue danado, foi outra loucura que eu fiz. Para no quarto eu já ter noção do que eu poderia, onde eu poderia treinar melhor, entendeu? Então vamos para o terceiro voo, né? Mas antes eu vou acelerar um pouquinho para vocês curtirem um pouquinho mais. E aí a gente vai pro próximo vídeo. Pronto, aí foi a loucura, ó. Vocês vão ver já já de onde eu fiz a decolagem. Quando eu cheguei nesse ponto, eu tinha acabado de fazer o voo, né? Acabado de subir o drone. Aí tinham muitos pássaros, pardais, sobrevoando o drone. Aí eu lembrei que eu tive que desativar os sensores para voar. Vocês vão ver de onde eu parti. Aí eu comecei a voltar o drone rápido, né? Baixei ele um pouco e voltei. Olha só de onde eu parti. Ó, saí dali de dentro com o drone. Ó. Normalmente, isso aí para você sair dali de dentro tem que já ter uma habilidade boa. Eu não tinha, né? Meu terceiro voo. Né? Meu terceiro voo. Então a experiência aí já foi confusa, já quase me bloqueia de novo. Né? Tanto é que eu só consegui voar com ele depois. Só consegui voar no outro dia. Né? Depois do susto. E aí eu comecei a voltar, tentar voltar, e os sensores tinham que estar desligados para eu conseguir passar entre aquelas duas pilastras de madeira. Aí vocês vão começar a verificar, a ver minha afeição de nervosismo, né? Mordendo os lábios, né? Meu rosto estava com a afeição mesmo travada, né? As mãos ali tremia, e eu olhava o drone e via o drone balançando.
né? Vocês podem ver que eu nem olhava pro controle, ó. A aflição foi tão grande que nem um controle eu tava olhando pro controle. Tava olhando diretamente pro drone, que é de uma certa forma errado. Você tem que pilotar verificando o drone, mas olhando mais na tela, que é onde você tem mais a questão da estabilidade, né? Você vê que, ó, como ele tá me filmando de frente, quando eu boto para a direita ele vai para a esquerda, quando eu boto para a esquerda ele vai para a direita. Os controles eles ficam invertidos e até cair a chave, rodar a chave ali e eu começar a entender, assimilar isso aí, foi complicado. E aí eu vou tentar fazer ele entrar entre essas duas pilastras, né? Lembrando que os sensores desativados, eu poderia bater numa pilastra dessa daí e danificar o drone. Então esse era meu receio, né? Se fosse assim, com uma pessoa experiente, né? Se eu já tivesse uma experiência boa, era tranquilo. Mas sem experiência nenhuma, meu terceiro voo, né? Meu terceiro voo. O segundo voo foi à noite, né? Então esse voo daí quase me custa um bloqueio mesmo. Ó, pode olhar minha feição ali, ó, mordendo os lábios, ó. Chega, tava travado, sem saber o que fazer, ó. Vê que ele tá virando para a pilastra. E aí eu vou aos poucos, né? Ele balançando muito, eu consegui entrar, já fiquei menos tenso, mas mesmo assim, ó lá, mordendo os lábios. Mesmo assim foi complicado, viu? E aí consegui ajustar mais ou menos onde eu queria, ó. Ó, já ratei de novo o controle. Aí vou virar um pouquinho, aí dou uma parada ali para entender. Ó. E aí vou girando, aí consegui mais ou menos, sempre com movimentos grossos, né? Grosseiros. Pedi ao Pedro, que estava ali do meu lado, dando aquele auxílio ali para tirar o tampão de vidro, né? Para conseguir pousar o drone. Como o chão estava molhado, tá, né? Ali na ocasião estava molhado. Eu botei um tampão de vidro para subir do tampão de vidro, mas na hora de voltar não tinha tanta precisão, né? Falta de experiência. Então eu pedi para ele tirar o tampão e escolhi uma área que estava com pouca umidade, né? Não tinha. E aí eu consegui achar, fui direcionando ele, apontando ele certinho, centralizando, e aí consegui achar um local para pousar, né? Tirei da mureta, que tem uma mureta, e tirei da caixa d'água, e aí consegui fazer o pouso. Ó, ainda consegui pousar no lugar que estava enxuto. Foi tenso, viu? Foi tenso. Não façam isso, foi loucura. Segundo, terceiro, primeiro pegue experiência em lugar aberto, que é o que eu vou mostrar agora a vocês no próximo vídeo. Pronto, como vocês podem ver agora, a área mais aberta, apesar de ter ainda esses postes aí, né? Que de uma certa forma atrapalha para testar alguns quick shots, algumas coisas aí e fazer alguns tipos de manobra, mas aí já é bem melhor do que as opções que eu fiz, né, os voos antes, né, à noite, em lugares inapropriados para iniciantes. Aí já foi bem melhor o voo, você vê que eu já estou com uma habilidade melhor, né, já estou com uma precisão melhor nos controles. E pelo dia também tem a questão da visibilidade, né? E a gente consegue enxergar o drone, né, em grandes distâncias, consegue ver melhor os drones, né? Esse vídeo aí foi feito no interior, foi numa cidade chamada Cristinápolis. E aí eu consegui fazer, na verdade, quebrar, né? Quebrar essa insegurança que foi proporcionada pelos últimos voos. Olha aí que bacana. Consegui fazer várias e várias manobras, né? Mexer no gimbal, né? No ajuste da câmera. Foi bem bacana. Tava ventando muito. Inclusive eu instalei um aplicativo, né, de meteorologia, né, no celular, que dá as informações de vento, do clima, né? Vocês podem ver que a imagem aí, a filmagem ainda está um pouco estourada, porque não mexi em nenhum ajuste de filmagem, né? Nem botei a lente, não botei nada. Tá aí em modo normal. Ainda fiz esse sobrevoo aí, vendo esses garotos jogando, ó.
E aí foi onde eu tive noção mesmo, realmente, que não é conversa nem fake news, né? Dos outros vídeos que eu assisti, realmente o drone, e principalmente esse Mini 5 Pro, ele é muito seguro, muito estável. Tava ventando demais e a câmera ela fica parecendo que não tem vento, né? Mas estava ventando pra caramba. Mas aí eu consegui treinar bastante e reaver, né, o controle, né, emocional e o controle do próprio drone, né, que eu tinha perdido dos voos anteriores. Vocês podem ver que o voo está mais suave, está fluindo melhor, não existe aquela tensão, né? Existe sim as precauções, né? Em relação a esses postes, né, que são altos também. Eu estava aí na média de 25 metros de altura, né? Eu fiz tipo um teste, né, de altura aí, subi e verificando a altura do poste, e aí marquei no controle qual altura eu poderia voar com mais segurança para fazer as manobras. Depois eu vou até essa caixa d'água aí e faço também uma inspeção, né, estrutural nela, né, dando exemplo. Sei que foi muito bom, foi demais mesmo, foi muito bom. Foi onde eu resgatei a minha segurança, né, no aparelho. Sempre voando à vista, né? Sempre procurei deixar o drone em uma distância que eu pudesse visualizar. Isso é muito importante, apesar de eu ver alguns testes aí, né? A galera voando aí 20 km aí e nem ver mais o drone. Eu sei que tem segurança, é seguro o drone, mas assim, eu por enquanto, né, prefiro fazer esses voos, até mesmo porque a intenção desse drone, de ter comprado esse drone, ter adquirido, né, para o Estúdio X, foi justamente essa opção, né, de filmar eventos, né, filmagem estrutural, filmar prédios para imobiliárias, né, dentre outras coisas. A filmagem estrutural também, né, colher os vídeos e fotos de estruturas que eu vou mostrar ainda nesse vídeo. Fique por aí que mais para frente tem um exemplo de filmagem estrutural, né, que eu fiz daquela caixa d'água que eu mostrei um pouquinho antes. Aí dando um giro 360, né, para ver todo esse bairro. Esse é um bairro da cidade de Cristinápolis, logo na entradinha da cidade, né? Quem não vem da Bahia, é a última cidade, é a primeira cidade, na verdade, depois da Bahia, né? Rio Real, aí vem a primeira cidade de Sergipe, né, pela BR. Aí quem vem de Sergipe aí é a entrada. Quem vem da Bahia é a última, a saída já do término da cidade. Fizeram essa área aí que eu tô voando, seria um forródromo, né? Mas acabaram abandonando a obra, não deu certo. O pessoal achou longe, um monte de coisa aí, e acabaram abandonando. Aí ficou só essa área aí. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, né, para não ficar muito longo. E em algumas partes eu vou parando e vou falando. Olha só essa filmagem dos meninos brincando de bola, ó. Como já está mais, né, mais leve, já estou conseguindo operar melhor, né, as opções do drone, né? Você vê que não é difícil. O negócio é você estar no lugar certo,
para fazer esse treinamento, né, de uma maneira que você fique mais livre, mais tranquilo, né, sem aquele medo né, ainda tem um pouquinho de medo, né, porque a gente vai adquirindo, né, a experiência, né, aí então realmente gera um pouquinho de medo, de precaução, ainda mais porque aí ainda tem fios, né, tem os postes, mas a altura que eu tô aí é tranquilo, eu tô bem mais alto do que a fiação, na verdade bem mais alto do que qualquer obstáculo aí que possa vir a ter colisão, né, com drone. E também os sensores estão ativos, todos os sensores, então a pessoa fica mais tranquila, né. Olha só que imagem bacana. Ainda não deu para fazer os quick shots, né, que são, vou dizer assim, presets, né, já prontos, né, que já vem prontos, que é só você dar o comando e ele executa sozinho. Eu não utilizei ainda porque ainda tem esses postes aí e realmente eu preciso de mais prática, né, prática mais para fazer isso. Com certeza mais para frente eu vou fazer outros vídeos, né? Já deixei aí nos comentários aí se vocês querem outros tipos de vídeo, né, em relação a drone, que aí eu posso tá gravando. Ou tem alguma dúvida, pode deixar um comentário aí, entendeu? Que aí nos próximos vídeos com certeza eu vou dar outras dicas aí, dicas iguais a vocês, né? Dicas de iniciante, né? Que vai ajudar bastante quem está iniciando. Eu acho que vai ser de muita valia, né? Vai ajudar demais, né? Quem está iniciando, quem nunca fez voo, a realmente não cometer esses erros, né, que eu cometi e depois adquirir a experiência, né? Vai acabar adquirindo a experiência, como está acontecendo comigo passo a passo, né? Fazendo errado e indo para o certo. Eu vou dar uma acelerada um pouquinho no vídeo para não ficar muito longo, né, que tem muita coisa para mostrar. Ali estou eu, ó. Você vê que minha feição já é outra. Olha que diferença. Já é uma feição mais tranquila, né? Ó, mais serena. Que diferença, né? Quem assistiu a parte da decolagem de cima do prédio, olha que diferença. Deu vontade de voar aí por cima dessas casas também, mas é como eu estou dizendo, a gente vai retomando a confiança, né? Vai retomando a confiança. Então eu não quis, né, explorar muito, né, a confiança que eu estou adquirindo, né, nesse vídeo aí, né? Nesse voo. Mas com certeza os voos que vão vir mais para frente aí que eu vou postar já vão estar com outras características, né? Com outras habilidades mais aguçadas, né? Com mais segurança nos movimentos, né? Sem esse medo. Isso aí tem certeza, que a gente vai quebrando o gelo, né? Com certeza muitos que estão assistindo passaram, né? Ou estão passando pelo que eu passei. Então com certeza isso aí vai ajudar. Agora foi interessante, ó. O Pedro, aquele meu parceiro lá, o amigão, ele tá lá naquela casa azul, ó. Eu vou até lá. Vou baixar e vou chegar pertinho dele lá, ó. Você vê a precisão do drone, né? Olha ele lá na porta da casa. Realmente esse drone é tudo que falaram, né? Tudo que falaram realmente se escreve mesmo e se confirma. É muito seguro, muito legal de voar, tem uma estabilidade top demais, a bateria
aguenta top. Eu peguei esse combo aí com as 3 baterias de 52 minutos, né? O combo que vem com o bag, vem as lentes, vem o carregador, né? Aquela base carregadora das baterias, vem com drone, cabo, hélices. Ó, que bacana. E aí eu vou me aproximando. Ó, baixei bem o drone. Claro, aí é onde entra a inspeção visual, né? Aí eu tô vendo o drone. Sei que não vem nenhum carro, nenhuma moto, ou não vem ninguém jogando bola. E aí eu consigo descer até esse ponto aí de uma maneira segura, né? Para não bater em ninguém e nem haver nenhuma avaria, né? Algum acidente que venha a danificar o drone, né? E aí já vou decolando, mostrando lá as plantações, as outras casas, ó. Uma imagem linda. Imagine que aí não está com nenhum tratamento, né? Que ele tem algumas regulagens de ISO, né? Eu não regulei nada. Aí tá, por isso que tá ali, ó, o céu bem nublado, tá vendo? Mas está bem assim, acinzentado, não está com aquela cor viva. Porém, já nessa parte aí a gente vê realmente as cores, as tonalidades, né? Ou seja, ele no modo normal já está com essa qualidade, né, de cor, de imagem. Imagine você usando os recursos, né? Com certeza aí nesse voo aí eu aprendi mais, né, do que esse tempo todinho eu quebrando cabeça, né? Apesar que tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Os problemas que eu passei nos voos anteriores serviu como aprendizado. Graças a Deus que esse aprendizado não custou nenhum prejuízo, a não ser um prejuízo mental, né? Que o bloqueio, né? Que me bloqueou de fazer outros voos. Mas isso a gente vai retomando, vai conseguindo retomar e voltar ao normal. Ainda nesse vídeo aí, fiquem aí, aguardem que eu vou fazer uma simulação, né, de um voo estrutural. Veja, com experiência pouca. Aí se eu não me engano, é meu terceiro voo. É meu terceiro voo, se eu não me engano. Esse é meu terceiro voo. Então, eu já me arrisquei a fazer um voo estrutural, né? Esse é o meu terceiro. Na verdade, no quarto voo, eu vou baixar ele, né? Vou baixar ele, aterrissei, ó. E depois vou subir novamente. Aí esse vai ser meu quarto voo no mesmo lugar. Só que eu já vou ser mais ousado, né? Aí pousei, ó. E agora sim estou indo para o meu quarto voo. Ou seja, desde quando eu comprei o drone, esse é o meu quarto voo para valer, né? Não tinha feito nenhum voo. A não ser os 3 últimos agora que vocês viram, né? Os 2 primeiros foi um fiasco, né? E esse é o meu quarto voo. Eu fiz o primeiro voo, foi de dentro de uma garagem, como eu disse a vocês que teve aquele problema que foi que me gerou o travamento, né? Depois eu fiz um noturno, vim para ir para essa cidade, né, para o interior, fiz o voo que eu já acabei de aterrissar e agora vou fazer o quarto voo. É isso mesmo, né? Eu vou terminar esse, estou finalizando ele, ó. Vou finalizar ele agora para ir para o quarto voo. Aí nesse quarto voo é que eu vou fazer uma simulação de um voo estrutural, né? Chegando aí, ó. Agora sim que eu vou aterrissar. Ajustando ele. Olha a minha fisionomia de alegria. Que diferença, hein?
A diferença de antes, né? Daquele voo em cima do telhado, tensão total, e esse com sorriso aberto. Que diferença. Vou aterrissar e agora já vou decolar. Olha aí, já esse voo aí já, como já tá bem melhor. Mostrando aí o campinho, os meninos jogando bola. Já vou me arriscar a fazer um vídeo do pôr do sol, né? Aí era o finalzinho de tarde. Olha só o pôr do sol, que bacana, ó. Que lindo, né? O pôr do sol. Já dou um 360 aí. Mostrando todo o bairro, né? E aí eu tô pensando o que é que eu vou fazer, né? Eu tô inventando moda. Dei uma paradinha só pra ver o que é que eu vou fazer. Aí um voo lateral, mostrando o pôr do sol. São várias os estilos de voo que você pode fazer, né? As combinações, né? Aí dando giro. Olha lá aquela caixa d'água lá. Já eu vou mostrar como é que está o estado dela lá de pertinho, né? É o chamado voo estrutural. Aí eu tô dando um 360. Finalizei. E agora vou continuar o voo. Agora que eu tô indo lá na caixa d'água, ó. É o voo estrutural, né? Que eu já comento, vou inclusive deixar um card aí para vocês terem acesso aí as opções que vocês têm, tanto para contratar o serviço de drone, como também para gerar serviços caso você compre um drone e queira ganhar dinheiro com ele, né? Tem várias opções, dentre elas é o voo estrutural, que é o que eu estou mostrando aí. A pessoa quer reformar ou quer saber como é que está uma estrutura que ele não consegue ter acesso por ser difícil, né? Tá numa altura difícil, que não tem como chegar facilmente. Então aí se contrata o voo do drone, né, para fazer essas filmagens de perto e mostrando o que é que está acontecendo e como é que está a estrutura do local, da casa, né, de um apartamento, né, a marquise, né, para ver como é que está a estrutura para fazer os reparos. E também funciona quando você contrata uma equipe de pedreiros, né, vou dizer assim, para fazer a reforma, mas você não viu depois que eles terminaram a reforma, você não tem como ver como ficou esse local por ser de difícil acesso. Aí você também pode estar contratando os serviços de drone para fazer catalogar, né? Fazer um catálogo dessa estrutura como ficou depois da reforma. Aí eu estou testando outras opções, ó, de voo, né? E vocês podem ver, ó, no quarto voo como é que eu estou mais firme, né? Olha lá, já deu uma aproximada. Já vi lá que tá tudo quebrado ali em cima, ó. Isso aí eu tô testando, né? Tô treinando o zoom, a aproximação, tudo que eu vi nos outros vídeos. Aí eu vou me aproximando aos poucos, vou olhando. Agradecer aí a Pavão Drones, né? Que eu assisti bastante
os vídeos dele. Tem outros também que são assim, referências, né, de aprendizado, ajudou bastante também. Olha só como é que a gente consegue ver, né, fazer esses tapes, ó. Aí eu tô treinando, né, como se fosse um apartamento, por exemplo, né, fazer uma filmagem bonita de apartamento. Tem também Mochila Cheia também, que é interessante os vídeos dele, inclusive ele tem cursos, né? Mochila Cheia também foi bacana assistir alguns vídeos dele, desse canal, né, do canal Mochila Cheia. Tem Amigos do TG também, é um canal bacana também que traz alguns vídeos interessantes, né? E ele faz inclusive um voo aí até uma montanha lá atrás, 20 quilômetros. É bem interessante para ver se perde o sinal o drone. E aí eu já tô apontando já o drone para fazer as imagens de cima, né? Da parte de cima, a imagem estrutural dessa caixa d'água, que é justamente o que eu falei, né? É uma filmagem estrutural, né? Um voo estrutural. Devo estar esquecendo aí também alguns canais aí que ajudaram bastante. Mas aí eu vou lembrando e vou falando. Tem o Rudy WT também, o canal de Rudy WT também, que é interessante, bem bacana. Tem muita coisa boa, principalmente quem gosta de filmar a natureza, né? Paisagens, né? O cara é massa demais. Olha só, já fazendo o vídeo estrutural da parte de cima, né, dessa caixa d'água. E aí eu tô bem distante, viu? Eu tô aí a uns 15 metros, 20 metros de distância do drone, né? No chão, ó. Que bacana essa imagem, né? Que bacana, ó. Aí já dá para o proprietário, se fosse o caso aí, né, verificar como é que tá o estado dele sem precisar subir, arriscar um profissional subir aí, né? Tem outros canais aí, eu tô tentando lembrar, aos poucos eu vou dizendo para vocês, né? Foram meses aí, né, assistindo vários vídeos antes de comprar, né, até para fazer uma escolha correta, né? Tem o Vaz Aonde, também o canal de Marcos Vaz, é também interessante, ele faz também alguns reviews interessantes. Quem eu for lembrando eu vou falando. Já vou dando um toque aí pra galera aí já ir assistir, né? Sei que é bom você, antes de comprar, você pesquisar, né? Pra conhecer certinho, pra não fazer uma compra, né? E aí já vou retornando já para onde eu estou, ó. Já vou quase que finalizando já esse voo. Aí eu já vou aterrissando.
Tem também um canal de Luquei Moments, né? Também bem interessante, ele faz reviews interessantes, mostrando muitas coisas, um unbox do produto, tem informações interessantíssimas, né? E aí eu vou finalizando o voo. Já. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, né, ativar as notificações, deixar uma mensagem, e espero que com esse vídeo eu possa estar ajudando não só vocês, como outras pessoas que estão iniciando, né, nos seus voos do drone. Lembrando sempre de vocês conseguirem fazer seus primeiros voos, né, tentar fazer em locais, né, que tem uma estrutura adequada para você fazer isso, né? Sem poucas pessoas por perto, uma área bem ampla, aberta, né? Sem muitos obstáculos, para facilitar você fazer seus voos e não acontecer o que aconteceu comigo, certo? Vou deixar também um link dos canais, né, dessa galera que eu assisti, que peguei informações, né, galera massa, que fizeram vídeos sensacionais, certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe, e já estamos de volta de novo, viu? Tchau, bye bye!